Salve galera, esse é o novo canal Tira Dúvida para o Enem, é do professor Sidney Bozo. Vocês já conhecem esse canal, agora como é que era um negócio? Bom, hoje nós vamos falar um pouco sobre a definição de função e como é que ela funciona. Então, o que significa a função? A função é um elemento filosófico que vai transformar alguma coisa em outra. Se a gente tratar isso dentro da matemática, que é o que a gente está acostumado e que a gente vai encontrar por aí, o que vocês estão estudando, o que ela é? Ela vai ser um elemento que vai transformar os elementos chamados variáveis, que vão ser números, por exemplo. Essas variáveis são de dois tipos, elas são do tipo independente, aquelas que vão passar pela transformação, e ela vai transformar nas dependentes, quer dizer, a que vai aparecer depois da transformação. Muito bom! E aí, como é que a gente pode ver isso aqui? Vamos pensar no seguinte, vamos pensar naquela teoria de conjuntos, aqueles conjuntinhos, aquelas bolinhas que a gente colocava número dentro, fazia aquela bagunça toda. Então vamos pensar na seguinte coisa. Se eu pegar um conjunto, por exemplo, lá 1, 2, 3, 4, né, que eu tenho lá dentro, então esses números, e eu chamar esses caras então de elementos que são da variável independente, beleza? Se eles tiverem, então, um conjunto de variáveis independentes que vai trabalhar dentro desse conceito de função, eu vou dizer, então, que esse é o domínio da minha função, ou seja, os elementos que eu vou fazer a transformação. Se eu pegar um segundo conjunto, 2, 4, 6, 8, os números que estão lá dentro, e eu disser que eles são dependentes dessa primeira, condição ali da variável independente, ele é, então, o que a gente vai chamar de variável dependente, beleza? Então, aqui eu vou ter uma coisa dentro da função que a gente chama então de imagem da função, ou se a gente também vê alguns livros, isso como contradomínio da função, beleza? E o que vai ser a função? A função então vai ser aquele elemento de ligação, aquele elemento relacional entre um conjunto e outro. Então, por exemplo, dessa forma, o 1 para o 2, o 2 para o 4, o 3 para o 6 e o 4 para o 8. Muito bom. O que está acontecendo aqui, né? O que essa função está fazendo? Se a gente olhar, você tem números de um lado, números do outro. Esse número de um lado, quando ele está fazendo a relação pela função do outro, ele está dobrando de valor. O 1 está passando para o 2, o 2 está passando para o 4, o 3 está passando para o 6 e o 4 está passando para o 8. Beleza? Então, aqui o que acontece? Nesse caso, a função está transformando cada número do conjunto domínio variável independente num número que é o dobro deste, que vai aparecer no conjunto imagem, que é a variável dependente. Beleza? Vamos seguir aqui. Se a gente continuar, então, vamos entender o seguinte, como é que a gente expressa essa função, né? Bom, se eu pensar na seguinte coisa, se eu chamar de x qualquer um dos elementos do domínio, ou seja, qualquer elemento que se trata da variável independente, a gente vai dizer que a função vai ser de x porque ela vai trabalhar com esses valores, ok? Então, a representação ela vai ser feita por f de x, como está aparecendo ali para a gente, né? Sendo a função é o f, óbvio, né? Nesse caso, muito simples de relacionar, e da variável independente x, que é o camarada que está lá dentro. Ou seja, esse valorzinho ali, que esse x que está lá dentro, é o camarada que a gente vai usar para fazer a transformação. Ok? Seguindo aqui. Pela transformação que a gente tem daquela expressão, pelaquela relação que a gente tem ali, a f de x vai ser 2 vezes o valor de x. Beleza? Então, 1, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, assim vai. Vamos ver aqui, né? Se eu pensar então aqui nos valores 1, 2, 3 e 4, que são da variável independente, ok? A f de x, 2x, vai ser o quê? A f de 1 é 2 vezes 1, a f de 2 é 2 vezes 2, a f de 3, 2 vezes 3, a f de 4, 2 vezes 4. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou aparecer agora para a gente aqui a variável dependente que eu vou chamar ela de y, que vai ser exatamente os resultados desta relação que a gente fez aqui, e que deve, por consequência, ser os mesmos valores daquela função que a gente trabalhou lá nos conjuntinhos, ok? Então, se a gente fizer aqui, é óbvio, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 4, 8, como deveria ser, ok? Vamos lá, seguindo aqui então, o que a gente vai ter
é que a variável dependente y, vamos lá embaixo, lá, né? Vamos prestar atenção ali, vamos entender aqui, vamos entender o que está rolando. A variável dependente y, ela vai ser uma função da variável dependente x, que nesse caso ela é expressa por 2 vezes x. O pontinho ali, do 2.x, significa o pontinho é o vezes, falou? Vamos lá. As variáveis podem assumir qualquer nome, tá bom? Isso é uma realidade. Então, se eu tiver uma condição em que estou expressando 2 vezes a variável dependente, eu posso chamar isso aí do jeito que eu quero. Por exemplo, um k, que é variável dependente, igual a w, que é a função de t, variável independente. Então vai ser 2 vezes t. Eu posso chamar isso de b, igual a z de a, que é igual a 2 vezes a. Eu posso chamar isso de m, igual a y de n, que é 2 vezes n. Tá certo? Então, se a gente olhar aqui, o que a gente tem? A gente tem as variáveis independentes t, a e n, as variáveis dependentes k, b e m, e o que é função? A w, a z e a y. Ok? Vamos lá. Mas tudo é função? Pode ser a pergunta que está rolando aí, não é? Então, a resposta é não, claro que não. Para que seja função, a relação entre os elementos do conjunto domínio e do conjunto imagem, ele tem que obedecer uma condição que é a seguinte: cada elemento do domínio só pode ter um único correspondente do conjunto imagem. Então vamos pegar aquele exemplo, vamos pegar aquele camarada lá. Então vamos pegar o que a gente tinha lá, o que seria, né, o domínio da função, a variável independente, aquela coisa toda. E os valores que a gente tem associados ali, que seria o 2, 4, 6 e o 8, que a gente chamou de variável dependente e imagem da função. Então vamos fazer uma análise seguinte. Se eu tiver uma relação assim, de 1 para 2, 3 para 4, e 3 para 6 e 4 para 8. Isso daqui não pode ser caracterizado como função. Por quê? Porque o 3 está relacionando com 2 valores. O 3 está relacionando com o 4 e com o 6. Então isso aqui não é função. Beleza? O elemento do domínio 3, como eu tinha falado, tem 2 elementos de correspondente de imagem, 4 e 6. Portanto, a relação não pode ser função. Ok? Então, a gente risca isso daqui. Vamos lá, caneta. Riscando isso aqui, que isso não é domínio da função e isso não é imagem da função. Beleza? Seguindo lá então agora. Tá? Vamos lá. Seguindo aqui nossa historinha. O que a gente tem agora? Vamos lá. Vamos raciocinar um pouco? Vamos fazer um exercício aqui para a gente tentar entender o que rolou até agora? Vamos imaginar a seguinte coisa. Aqueles mesmos valores 1, 2, 3, 4, ok? Que estamos sendo x variável independente. Aqui o domínio então da função. E desse lado aqui um outro conjunto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como sendo y uma variável dependente. E eu vou ter a imagem da função por essa relação. Ok? Então, o 1 para o 2, o 2 para o 3, o 3 para o 4, o 4 para o 5. Vamos pensar um pouquinho? Vamos ver, né, como que isso aqui, como que essa relação da função, como é que a gente pode escrever isso? Pensa aí um minuto. Pensa lá. Ó, o 1 vai para o 2, o 2 vai para o 3, o 3 vai para o 4 e o 4 vai para o 5. Beleza? O que está acontecendo ali? Bom, acho que já deu para sacar que cada valor que você tem da imagem, ele está aumentando de uma unidade daquele valor que você tem relacional do domínio, não é? 1 para 2, 1 mais 1, 2. O 2 para o 3, 2 mais 1, 3. O 3 para o 4, 3 mais 1, 4. 4 para o 5, 4 mais 1, 5. Então, o y é uma função de x que ele é igual a x mais 1. Beleza? Então, a gente termina aqui. Não deixe de deixar o seu joinha. Até a próxima. Tá? Não esquece de deixar seu like. Um abração. Até a próxima. Valeu!